Olá, pessoal. Júlio Neves com vocês para dar mais umas dicasinhas de Shell. Dessa vez eu vou falar sobre umas facilidades que o Shell tem de colunar, para criar colunas para você, que são baratas, você não precisa ter trabalho nenhum, é só você usar as facilidades do Shell. Vamos ver como é que o negócio funciona. Pois é. Então é isso aí. Uma vez um colega da lista de dicas zero do Telegram, ele tinha um arquivo com uma palavra por linha, tá? E queria listá-lo dividindo em 5 colunas. Então, vamos gerar um arquivo para brincar com ele. O que eu fiz? Eu fiz um ls, v asterisco, maior arc. Então, eu criei um arquivo arc com esses caras aqui dentro. Tá? Uma das formas convencionais de se resolver esse problema, não sei se é a melhor. Então, quer dizer, a gente está vendo aqui o modo shell de ser. Vamos ver uma solução convencional, que é o pessoal que está habituado com as linguagens convencionais, né? O Shell tem recursos que nenhuma outra linguagem tem. Então, a pessoa que não está habituada com recursos do Shell faria a coisa mais ou menos assim. Ó. Cat coluna.sh. Então, isso aqui seria um loop de while read cada uma dessas palavras. Tá? Eu ia botar linha mais igual a palavra concatenado com tab. Ou seja, eu vou pegar a palavra que eu acabei de ler, concatenar com linha e com tab no final. Aí, quando eu leio outra palavra, eu vou botar seguido. Então, eu vou botando as palavras uma seguida da outra, separadas por tab, tá? E estou incrementando aqui. Olha que loucura isso aqui que eu faço, moçada. Eu faço uma pré-incrementação de conte, ou seja, crio um contador que eu nem defini esse contador, mas como ele está dentro de uma expressão matemática, parênteses denota uma expressão matemática, como ele está dentro de uma expressão matemática, se ele não existe, o Shell cria para mim igual a zero e faz uma pré-incrementação, quer dizer, que só dele ler isso aqui, o conte já ganha 1. Se o conte for igual a 5, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um eco menos E, esse menos E para reconhecer o contra-barra T como sendo uma tab, tá? Da linha, vai zerar a linha e vai zerar o contador de novo. Tá? Então, se não quisesse zerar esse contador aqui, eu poria aqui, em vez de igual a igual, poria percent 5, ou seja, se ele for um múltiplo de 5. Ele zera a linha, mas não precisa zerar o contador. Quando ele for 10, ele de novo é um múltiplo de 5, ou seja, ele vai quebrando de 5 em 5. Tá legal? Então, esse while read, veja bem, ele está todo desviado. Aqui, entre o do e o done, a entrada é o arc, aquele arquivo lá, arc, tá? Tem pessoas que fazem cat arc pipe while. Mas, primeiro, cat não é um comando que deve se usar no shell, tá? Porque cat é para concatenar arquivos. E como a gente não está concatenando nada aqui, não deve usar. E como você põe cat pipe, tudo que você faz aqui dentro, você perderia aqui fora o contador. Esse cara aqui, por exemplo, eu não podia fazer. Se o contador maior que zero, ele não seria maior que zero, ele seria ignorado, porque eu nem criei o contador antes, o contador não existe. Porque tudo que eu faço aqui dentro do loop, se tem um pipe aqui, esse while vai rodar no subshell. Entende isso? Eu tenho um pipe cat arc pipe while read palavra, esse pipe vai obrigar que esse while rode no subshell. Então, tudo que eu criei aqui dentro desse contexto, o conte, o linha, etc., fora desse contexto não existe. Tá legal? Porque o filho nunca exporta para o pai exporta para o filho, mas o filho nunca exporta para o pai, tá? Os valores. Então, por isso é que você deve fazer sempre com menor que em vez de pipe, tá? Pipe é muito legal, mas tem que se usar com moderação. E cat não usar nunca, só se for para concatenar dois ou mais arquivos, tá? Bom, enfim, fico nesse loop aqui. No final, vejo se tinha um resíduo lá dentro do contador. Por exemplo, se o contador tinha 3 lá, ele não vai listar esses 5, mas acabou o loop, então ele tem que listar esses 3 que ele tem lá dentro. Então, dessa forma, eu faria o loopzinho aqui listando. Beleza, tá? Beleza. Que executando vem isso aqui, tá bom? Então, vamos ver agora aqui, mas existem, como tudo em Shell, diversas soluções mais simples. Vejamos a primeira. Moçada, eu quero dizer para vocês o seguinte, o Shell é um cara que tem 40 anos de idade, tá? E sem ele, o Linux, nem o Unix, nem nada, nem o Mac, nada, o Mac OS X, nada sobrevive sem ele. Todos precisam demais do Shell, não consegue. Só para você dar boot numa máquina,
você passa por, sei lá, mais de 50 scripts em shell em tempo de boot. Em tempo de login, outros 50 que você vai executar. Ou seja, não existe nada, nenhum em Unix, Linux, nada disso, nenhum sistema operacional inteligente que não use shell. Tá? Então, por ter 40 anos de idade, ou mais, sei lá, por ter mais de 40 anos de idade, ele tem de tudo, e tudo muito certo, tudo muito estabilizado, muito testado, etc. Ele tem comando para fazer tudo. Tá? Então, tem um comando PR, que é com comando de impressão, tá? Para você imprimir tabelas. Então, quando você usa esse comando PR, você põe "-t" para dizer para ele que você não está imprimindo no papel, você está jogando para a tela. Porque se você não puser o "-t", ele vai te jogar um cabeçalho, número da página, vai criar rodapé se tiver algum total que você esteja fazendo, e por aí vai. Então, você diz para ele que isso aqui não é para fazer essas coisas todas. Você diz para ele que você quer 5 colunas, e o ARC. Então, ele simplesmente pega o teu ARC e divide em 5 colunas. Mas repara só, variando o filho, ele comeu o filho, porque o default, se não me falha a memória, o default dele é 73 caracteres por linha, entendeu? Mas isso é parametrizável, você pode fazer... mas o padrão ficou muito apertado, causando até truncamento dos nomes maiores. Então, eu posso fazer -w, dizer que ele é W maiúsculo, que é a largura dele de 90. Aí ele se expande para 90 caracteres e acabou com aquele problema. Tá legal? Então, quer dizer, esse é um programa PR. Além desse, outra maneira de fazer a mesma coisa é que você tem o comando columns, -C5, menor arc. Então, você está dizendo que esse columns ele tem que receber a entrada, ele tem que receber o arquivo, tem que receber o dado da entrada primária. Então, ou você faria cat arc pipe columns, que eu odeio, ou você simplesmente faz columns menor arc. Ou seja, eu estou mandando, da mesma maneira, eu estou mandando pela entrada primária do columns o conteúdo de arquivo. Tá? Então, eu só digo para ele que tem 5 caracteres, são 5 colunas, ele faz exatamente a mesma coisa que o outro fez. Tá? Mas repara só, aqui estava IAD 20 variações, aqui está IAD 20, V20 IAD, e aqui está vendo pipe. Ou seja, e a variação está aqui do lado. Ele aqui trocou linha por coluna. X trocou linhas por colunas. Mas se eu fizer by column, ele volta a ordenar como estava o PR. Quer dizer, isso aqui é mais um recurso que ele tem. Tá legal? Bem, uma outra coisa, column -C, -C80 arc. Eu estou falando aqui, veja, peraí, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês que eu não chamei atenção. Repara que aqui eu estou usando o comando columns, tá? Aqui eu estou usando o comando columns. Aqui em seguida eu vou usar o comando column, tá? Ele tem um pouco menos recursos que o column, mas também serve. Olha, aqui eu só digo o tamanho que eu quero, a largura que eu quero formular. Eu quero com 80 colunas. Aí ele se espalha lá por 80 colunas. Mas se eu quiser, eu também posso inverter com a opção "-x", ou seja, o que era coluna, aqui passa a ser linha, mudou. Tá? Podemos também citar situações criativas, e aqui é que está o pulo do gato do Shell. Podemos também citar as soluções criativas de quem pensa fora da caixinha. Shell, cara, o bom programador Shell, ele pensa fora da caixa, porque ele inventa soluções, como quase tudo que eu estou mostrando para vocês, quase todos esses videozinhos que eu estou falando para vocês, são de coisas fora da caixa, tá? Que são coisas assim fantásticas. Olha só, eu posso usar o comando xargs para fazer isso também. O que o xargs faz? O xargs, ele passa... Espera aí, primeiro vamos ver qual é a sintaxe do printf. Printf vai botar... Primeiro são os caracteres de formatação, que são esses percent -15s, tá? E depois são os campos que você vai formatar. Tá legal? Os campos que vão receber essa formatação. Então, o printf ele não aceita dado por pipe, porque ele está querendo os campos. Então, o que eu faço? O xargs é um comando que, por padrão, o xargs, por padrão, ele pega o que ele está recebendo da entrada primária e coloca depois do comando. Repara que entre os xargs
Repara que entre o xargs e o printf não tem nada aqui no meio dos dois. Ou seja, quem está comandando a execução do printf é o xargs. Então, o que o xargs vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo de ARC que ele está recebendo pela entrada primária, olha aqui, ó, menor ARC que ele está recebendo pela entrada primária. Ele vai pegar esse conteúdo e vai jogar atrás do printf. Então, o printf vai ler 1, 2, 3, 4, 5, vai formatar os 5 e depois vai dar um contra a barra N, vai saltar uma linha, tá? Ou seja, ele vai ler de 5 em 5, salta a linha. 5 em 5, salta a linha. E está imprimindo com o quê? Com 15S, ou seja, 15 caracteres, S é de string. Uma string com 15 caracteres alinhada, o menos é para alinhar à direita. Senão ele alinharia para alinhar à esquerda, senão ele alinharia à direita. Ainda tem um outro aqui, que é o paste menos SD. O paste menos S, que está em pé, ele põe deitado. Então, o arquivo vinha um em cima do outro, uma coluna em cima da outra. Quando você põe paste menos S, vem uma coluna do lado da outra separada por tab, tá? E ele diz que o delimitador desse cara vai ser tab, 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 tab e enter, ou seja, ele vai botar 4 tabs e um enter. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 4 tabs e um enter, tá? E aí ele vai gerar essa listagem dessa maneira. Mas isso aqui tem um processo mais melhor ainda, mais simples ainda de fazer isso, mais melhor de bom, que é esse aqui, ó. Paste vai receber ARC e o traço, moçada, o traço, esse aqui eu botei de propósito para mostrar para vocês. Tem alguns comandos, né, como cat, comandos que trabalham com arquivo, que eles aceitam um traço como sendo a entrada primária, o que está recebendo pela entrada primária. Então, o que o peixe está recebendo pela entrada primária? O conteúdo de ARC. Tá? E qual o default do peixe? O peixe, o default dele é tab, botar um tab entre cada um. Tá? Então, ele vai receber cada um dos caras do ARC, vai listar o primeiro, listar o segundo, listar o terceiro, listar o quarto, listar o quinto, botando um tab entre eles. E depois vai listar o sexto, vai listar o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Tá? Então, é isso aí que ele vai fazer. É assim que ele funciona. Ou seja, é uma outra solução para vocês pensarem sobre isso, meditarem, testa isso com peixe, testa isso com cat, esse traço, testa com peixe, testa com cat, para você ver como é interessante, como isso aí te enche de possibilidades na tua vida de cheleiro. Então é isso aí. Espero te ver na próxima. E espero que você curta esse negócio, você dê uma olhadinha direitinho nesse tracinho aí do peixe, que isso é muito, muito interessante. Então, repetindo, mais uma vez, veja isso com peixe, com comando peixe e com comando cat. Por exemplo, você tem um arquivo com números. Você tem um arquivo com números. Aí você quer botar um cabeçalho nesse arquivo. Aí você põe echo, números, pipe, cat, traço e o nome do arquivo. Ele vai botar o número lá em cima e depois botar o nome do arquivo, tá? Ou depois os dados do arquivo. Você botar um cabeçalho no arquivo que já está montado. Um abraço, então, para vocês. Bye, bye.